Bom dia, mais um dia. Eu sempre digo que é mais um dia que o Senhor fez. E se for um dia que o Senhor fez, é um dia para você e eu desfrutarmos desse dia. Esse dia Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem graça para a sua vida. Deus tem amor para a sua vida. Então vamos pegar tudo isso que Jesus conquistou na cruz e fazer esse dia valer a pena. Eu gosto muito de biografia, de assistir biografia das pessoas. E o que é a biografia? Biografia é a história de vida de algumas pessoas. E eu gosto muito de ouvir a história dessas pessoas, daqueles que venceram na vida, daqueles que conquistaram, daqueles... Eu não estou falando só que não era ninguém e virou um grande magnata, um grande empresário. Pessoas que nas suas áreas elas foram vencedoras. Que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, elas perseveraram, elas permaneceram naquele lugar e elas conquistaram aquilo que elas tanto desejavam, que elas tanto queriam. E o que eu quero falar com você nessa manhã é a respeito de perseverança, que para mim é um dos traços do caráter de uma pessoa vencedora. Eu acho que eu não conheço ninguém que venceu na vida sem ser perseverante. E o que eu quero falar com você nessa manhã é a respeito da vida de um homem que para mim é um exemplo de perseverança. Um homem que poderia ter culpado Deus, um homem que poderia ter responsabilizado os seus irmãos, os seus familiares por não ter tomado posse de um lugar abençoado, mas Caleb, né, esse homem é o Caleb. Ele não foi assim. Ele venceu, ele conquistou, ele tinha uma promessa de Deus e ele não abriu mão dessa promessa. E eu gostaria de ler aqui no capítulo 14 do próprio livro de Josué, que foi ele mesmo quem escreveu, a partir do versículo 6, está escrito assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a meu respeito e de ti. O que ele estava falando aqui? Ele chegou diante, vamos entender essa historinha. Deus, lá com Moisés, tinha falado para Moisés: Moisés, eu tenho um lugar abençoado para o meu povo. Eu tenho um lugar de paz, um lugar de fartura. Eu tenho um lugar abundante para o meu povo viver. E esse lugar era chamado a Terra Prometida, a Terra de Canaã. Moisés chamou, então, escolheu ali 12 homens, 12 cabeças de tribo, 12 príncipes, né, os líderes de cada tribo de Israel, e Josué era um deles, e o outro era Caleb, e mais 10 eram os 12 espias, e eles foram mandados até a terra de Canaã. E quando eles chegaram lá, e Moisés falou assim: vai lá, vê se a terra é isso mesmo. Deus falou que é uma terra que emana leite e mel, Deus falou que é uma terra já construída, edificada, uma terra abençoada. Deus falou várias coisas a respeito dessa terra. E então Moisés separou esses 12 líderes das tribos de Israel e os mandou para lá. E quando eles foram, eles viram tudo isso. Eles trouxeram inclusive um cacho de uva que era tão grande que 2 homens, né, foram necessários 2 homens para trazer um cacho de uva daquela região. Era um lugar muito próspero, um lugar muito, né, muito frutífero, um lugar onde já existia tudo o que eles necessitavam. Só que também tinha um outro lado. Tinha o lado das cidades eram fortificadas, existiam já as casas, mas elas eram todas fortalezas. Existiam também lá os gigantes, né? Fala que os gigantes habitavam lá. E dos 12 espias, 10 eles olharam para os inimigos e olharam para as promessas de Deus. E eles optaram por ficar com os olhos colocados só nos inimigos. E dos 12, né, os outros 2, chamados Josué e Caleb, nós vamos falar de Caleb hoje. Caleb foi um dos 2, juntamente com Josué, que preferiram dar mais importância ou maior valor às palavras de Deus do que aquilo que os olhos deles estavam vendo. Eles também viram as mesmas coisas, eles viram os gigantes, eles viram as cidades fortificadas, mas eles viram acima de tudo, eles viram a promessa de Deus, eles viram a palavra de Deus. E eles sabiam de uma coisa: se Deus tinha falado, Deus não ia voltar naquela palavra. Se Deus tinha prometido, eles precisavam única e exclusivamente crerem nessa palavra e caminharem de acordo com essa palavra. E foi exatamente o que Caleb fez. Esse texto que nós acabamos de ler relata o quê?
Depois de 40 anos, por que 40 anos? Eles ficaram lá espiando a terra 40 dias, voltaram, trouxeram o relatório para... Os 12 espias trouxeram esse relatório para Moisés, e ali os 10, 10 contra 2, a maioridade ganhou. 10 falando que não dava certo, 10 falando que eles seriam derrotados, 10 falando que Deus não seria suficiente, e Josué e Caleb falando, não, mas se Deus falou, nós vamos, e Deus vai ser conosco, Deus vai nos dar essa vitória. E, por fim, resumindo bastante a história, um dia nós podemos entrar mais profundamente nesse assunto. Resumindo bastante essa história, o que aconteceu? Deus falou, vocês não querem entrar, vocês não acreditam em mim, vocês acham então que o que eu falei eu não dou conta de fazer? Quantas vezes nós não agimos assim? Deus tem uma promessa para nós, só que os nossos olhos estão mais colocados, estão mais presos, estão mais fixos nas circunstâncias adversas do que na palavra de Deus. Ficamos olhando mais para as coisas do que olhando para Deus. E esses 10 olharam mais para as adversidades, para os gigantes, para os problemas. E eles convenceram, todos ali, convenceram que não daria certo. Não convenceram Moisés, não convenceram Josué, não convenceram Caleb. Só que a maioria ganhou. E aí, 40 dias espiando, Deus falou assim, então vai ter um julgamento para vocês. O julgamento seria 40, para cada dia vai ser um ano. Porque nenhum daqueles que espiaram a terra, de 20 anos para cima, nenhuma pessoa dessa geração vai entrar na terra que eu tinha prometido, sob juramento, a dar ao povo de Israel. E então, passaram-se quantos anos? 40 anos. Josué e Caleb firmes na promessa. Dos 12, somente Josué e Caleb, eles viveram esses 40, 45 anos para tomarem posse desse lugar. Porque Deus não volta, a palavra de Deus não volta vazia. Quando você e eu, nós cremos nessa palavra, quanto mais nós cremos nessa palavra, você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã, as coisas elas vão acontecer. Pode demorar, pode ser naturalmente, pode ser difícil, naturalmente, humanamente, pode ser até impossível, mas se Deus disse, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem dito, aquilo que Ele tem prometido para a tua vida. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem falado para você. Ouça isso que o Senhor está te dizendo. Quando você está olhando para as circunstâncias, quando você está olhando para as coisas negativas ao seu redor, quando você olha para o seu casamento, quando você olha às vezes para uma enfermidade na sua vida, quando você olha para uma situação financeira na sua vida, quando você olha para algo que você humanamente, carnalmente, naturalmente, você não vê resultado, você não vê esperança, você não fala assim, mas que jeito, meu irmão, tem um jeito de Deus. E o jeito de Deus é que você creia, é para você crer, é para você acreditar. Porque Ele mesmo disse, Ele falou assim, o que eu prometi eu farei, o que eu falei, isso eu vou cumprir. Moisés, Josué e Caleb, eles creram nessa verdade, eles se apegaram à palavra de Deus mais do que os olhos deles, os olhos naturais deles estavam vendo. E o que aconteceu? Passaram-se 40, 45 anos, Moisés já havia morrido, Josué tomou o lugar de Moisés, e Josué agora foi o responsável por levar o povo de Israel para tomar posse desse lugar, para tomar posse dessa herança. O que é tomar posse de uma herança? A herança, você não conquista uma herança, você simplesmente toma posse de uma herança. A herança é algo que alguém conquistou para você, e você faz parte, se você está arrolado, se você está inscrito naquele testamento, você faz parte dessa herança. Então você precisa ir atrás da herança, mas a conquista da herança já foi conquistada por alguém. É igual um pai que durante a sua vida, ele conquistou uma empresa, conquistou uma fazenda, conquistou uma casa. E no testamento o que acontece? Ele deixa arrolado ali, vamos dizer que ele tenha 2 casas. E essas 2 casas, ele tem 2 filhos. E ele deixa escrito ali, no testamento, que uma casa, a casa A vai ser para o filho mais novo e a casa B para o filho mais velho. Quando o pai falece, o que acontece? Vem o testamenteiro e ele pega e vai falar assim, você que é o filho mais novo, essa casa te pertence. Ele precisa conquistar a casa? Não, ele precisa tomar posse dessa casa. Foi isso que tinha acontecido.
Foi isso que Jesus fez na cruz por você e por mim. Jesus ele conquistou algo na cruz. Ele conquistou salvação eterna. E Ele conquistou uma vida prazerosa e abundante nessa terra. Ele conquistou uma vida de paz, uma vida de saúde. Ele conquistou ali uma vida livre do pecado. Ele conquistou autoridade. Ele conquistou uma vida próspera no sentido de você ter recursos financeiros para satisfazer a si mesmo as suas necessidades e alguns desejos que você tenha para você cuidar da sua família, abençoar a vida de outros. Ele conquistou o perdão na cruz. O que eu e você precisamos fazer? Nós não precisamos mais conquistar isso. Nós precisamos simplesmente tomar posse daquilo que Jesus já conquistou. Caleb e Josué, eles estavam ali para tomarem posse daquilo que Deus já havia falado para eles. O que você está esperando? O que você está ainda aguardando para você tomar posse daquilo que Jesus já fez para a sua vida? Eu te falo, sabe o que está faltando? Está faltando você e eu, nós crermos mais nessa palavra. Por isso, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por isso, meu irmão, a importância da oração em línguas. Por isso a importância do jejum. Enquanto o jejum ele vai enfraquecendo a carne, ele vai enfraquecendo o poder da carne, vai enfraquecendo o poder da incredulidade em nossas vidas. A oração em línguas ela vai edificando a nossa fé. De um lado eu enfraqueço a minha incredulidade, do outro lado eu fortaleço a minha fé. Qual que é o resultado disso? Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Lá em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. De maneira que aquele que se aproxima de Deus creia duas coisas: que Ele existe. Você crê que Ele existe? Eu creio que Ele existe. Mas será que nós também cremos que Ele se torna um galardoador daqueles que o buscam? Meu irmão, quando você perde algo, você busca até que ponto? Você não busca até encontrar? Buscar a Deus, buscar esse Deus galardoador até que você possa encontrá-lo. E quando você se encontrar com esse Deus pela fé, pela prática da palavra, pela constância, pela perseverança, pela tolerância em meio às circunstâncias adversas, sabe o que vai acontecer? Você será galardoado, você será recompensado. Esses 10 espias, eles não buscaram a Deus dessa forma. Eles não creram em Deus dessa forma. Eles acreditaram que o que Deus estava falando era uma loucura. Às vezes você lê alguma coisa na palavra, como você está ouvindo essa palavra hoje, e você está pensando em algumas áreas da sua vida que humana e naturalmente são impossíveis de serem resolvidas. Mas meu irmão, não coloca os olhos nessas circunstâncias, não, coloca os olhos no Senhor, coloca os olhos na palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta, e falo isso por experiência própria, dá certo, funciona. Esses dois, Caleb e Josué, eles optaram, eles escolheram crer em Deus. Você pode escolher crer nas circunstâncias ou crer em Deus. Josué e Caleb, eles optaram por crer em Deus. E qual foi o resultado? O resultado é esse. Passaram-se 40, 45 anos, mas a palavra de Deus ela não volta vazia. Talvez na sua vida já tenha passado 1 ano, 2, 5, 10, 20. Qual que é o problema disso? A questão não é se a palavra vai cumprir, ela vai se cumprir. A questão é até quanto, ou até quando eu permanecerei no mesmo lugar, até quando eu serei perseverante, até quando eu não me moverei, eu não procurarei ajuda em outro lugar, mas eu ficarei simplesmente com a palavra do Senhor. Amém? Logo após o intervalo, nós vamos entrar um pouquinho mais profundo nesse texto aqui.